Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Vou acender a luz aqui. Se você estiver acompanhando o canal, se puder deixar um like, se inscrever no canal, divulgar o canal, né? É um canal de uma pessoa comum, como eu, curioso, pesquisador, sempre muito interessado em história, geografia, civilizações. Então, né, nada mais natural do que me interessar pelo local onde eu nasci. Eu nasci em Vitória, então eu tenho essa curiosidade sobre a minha cidade, o entorno, sobre o Espírito Santo e a sua história, que é rica, maravilhosa. Só está faltando a gente trazê-la para a superfície, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma história interessante. História não, né? Um relatório, na verdade. Relatório do governo Florentino Avidos, em 1927, que ele trouxe para os jornais do Rio, especialmente aqui no Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, terça-feira, 18 de outubro de 1927. Já de cara a gente vê o Florentino, à esquerda, e o filho dele, Moacir, que foi secretário do pai, né? O Moacir Avidos, que infelizmente faleceu muito jovem, nos anos 1930, engenheiro lá no Nordeste. Teve uma doença grave lá, mas não resistiu e faleceu jovem mesmo. O Moacir está sepultado no cemitério de Santo Antônio, num mausoléu muito bonito, né? E aqui o jornal de 27 fala a opulência financeira do Espírito Santo. Então vamos trazer aqui. Aí tem o secretariado e tal, né? Tá ali o Florentino, presidente do estado, Moacir Avidos, Monteiro Avidos, né? Espírito moço, inteligente e empreendedor, a quem se deve grande parte dos melhoramentos introduzidos em Vitória e em diversos municípios do interior do estado. A opulência financeira do Espírito Santo é uma resultante da política de concórdia e de trabalho que ali se inaugurou com o governo Florentino Avidos. A colaboração preciosa do florescente estado nas comemorativas do segundo centenário da introdução da cafeicultura no Brasil. Então tinha antigamente tinha essas coisas, né, esquisitas, né, essas comemorações. Tem uns nomes estranhos. Antigamente também tinha a tal da inauguração do retrato do fulano de tal. Aí se inaugurava uma foto da pessoa, né, numa repartição pública e tal. Era uma coisa assim meio jocosa, né? Mas coisas da época. Dados que exprimem com eloquência o maravilhoso surto de progresso da terra capixaba, as obras do Porto de Vitória, que a gente vê aqui, ó, aqui os aterros, né? E aqui as obras da ponte, Florentino Avidos, o Palácio do Governo, aí o secretário do Interior, que era o cargo mais importante, né, logo abaixo do presidente do estado, né, do governador, digamos, era antigamente o secretário do Interior. Era muito importante esse cargo, né? Assim como também o secretário de obras, né, que era um cargo muito importante também. Deixa eu diminuir aqui. Aí assim aparecem mais fotografias, né? Aí tá aqui, ó, o professor, o doutor Ubaldo Ramalhete, né? Que era professor, então, obviamente, secretário da Instrução Pública, né? Assim que se chamava a Secretaria de Educação antigamente, Secretaria da Instrução Pública. Então, o jornal Gazeta de Notícias, de 1927, traz aqui o surto do crescimento do estado do Espírito Santo nessa época, início dos anos 1920 e 1930. No ano em que se comemora com luminárias e festas o segundo centenário da implantação do cafeeiro no Brasil, o Espírito Santo, fiel às suas tradições de terra eminentemente levada a essas plantações, os estados que mais se têm esforçado pelo êxito dessa celebração, prestigiando pela palavra autorizada do seu digno presidente, o grande ser também interestadual que se instalou há dias em São Paulo. Instalou-se, na verdade, gente, em São Paulo, em 1927, uma feira de cafés. Então, todos os estados plantadores de café correram para São Paulo para fazer uma exibição das suas plantações, dos tipos de café, das técnicas de plantação, irrigação, etc., né? Tem até fotografias que eu vou trazer para vocês depois. Aí está falando que
Daí a organização de mostruários em São Paulo, em que estão representadas coleções preciosas de madeiras, de cafés, vinhos, laticínios, tudo enfim, que invoca a atividade dinâmica e multiforme de um povo, o capixaba, fadado aos altos e nobres cometimentos. O Espírito Santo vive uma hora de mágicas e imprevistas realizações. Nesse período, o Espírito Santo estava em franco desenvolvimento mesmo, né? E é claro que os presidentes estaduais correram para fazer propagandas e matérias pagas nos jornais do Rio de Janeiro, que era a capital federal, né? As forças criadoras, as suas energias surpreendentes, aclonadas por um governo honesto, empreendedor, clarividente e modelar, obedecem a um ritmo seguro e bem orientado que traz a existência de um espírito altamente disciplinado, posto a serviço das grandes causas. O governo, né, do senhor Florentino Avidos passará à história como um dos mais previdentes e operosos que já teve o Estado do Espírito Santo, né? Os dados que abaixo estampamos referem-se às atividades múltiplas da sua gestão em todos os recantos da terra capixaba, dizem com eloquência da sinceridade e da boa vontade que ele soube imprimir a todos os seus atos, identificando-se com as necessidades de seus diferentes pontos, né? Obras de remodelação e de estética que podem servir de padrão para o seu sucessor. Quem assumiria depois, né, foi o Nestor Gomes, né? Não, Aristeu Aguiar, perdão, realizando em suma em toda a sua plenitude os pontos capitais do programa com que se apresentou aos sufrágios do eleitorado de sua terra. Então ele estava realizando as obras que ele havia prometido durante a campanha eleitoral que o elegeu, né? Tal, em síntese, o que fez e o que ainda pretende fazer no estado do Espírito Santo, o presidente Florentino Avidos, passemos a descrição dos seus melhoramentos introduzidos em Vitória e nos municípios do interior na vigência desse governo modelar. Aí tem aquela coisa, né, do jeito que ele fala. Aí está falando das obras que o Espírito Santo realizou nesse período, né, que são muitas obras, né, e fala especialmente a respeito dessa Feira da Cafeicultura do Brasil, realizada em São Paulo, e que o Espírito Santo foi rapidamente mostrar o que estava fazendo nessa área da cafeicultura, que toda ela era exportada, né, para as principais capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e a gente fazia muita exportação de café nesse período. Então, nessa época, o Espírito Santo fez parte dessa feira do centenário da introdução da cafeicultura no Brasil, com bastante bicentenário, na verdade, né, o segundo centenário da introdução do cafeiro no Brasil. E aqui a gente traz as fotografias da época, né, gente, dessa exposição comemorativa ao segundo centenário do café, em 1927. Você vê que as eleições que colocaram o Aristeu Aguiar à frente da presidência do Estado do Espírito Santo já era uma coisa meio que arranjada, né? Já estava arranjado. O Florentino estava saindo, estava entrando o Aristeu e já estava tudo, né, meio que combinado, digamos assim, né? E essa é a exposição. A gente está vendo aqui o presidente do Estado, Aristeu Aguiar. Na época ele era candidato ao governo, né? Deputado Geraldo Viana aqui ao lado dele, né, de óculos aqui, ó, posando para a revista Fonfon, em São Paulo, em 1927, né? Aqui na mesa do café a gente está vendo aqui o Aristeu à esquerda, aqui ao centro da mesa está o Moacir Avidos, que foi junto, né, para essa exposição, o segundo centenário do café. E aí, gente, a gente está vendo a exposição capixaba no centenário, né, em São Paulo. Uma das vitrines em que figura o café capixaba em exposição no Palácio das Indústrias. Outra vitrine do pavilhão do Estado do Espírito Santo, seção de madeiras e café.
Aí a gente está vendo também, ó, o futuro presidente do Espírito Santo. Ele era candidato, mas já os jornais já estavam dando que é o futuro presidente, pronto. A gente está vendo o Geraldo Viana aqui em pé, atrás dessa senhora ao centro da mesa. Nosso deputado muito ativo, muito importante. Aqui à direita, sentado, os dois aqui de terno escuro. Moacir Avidos, na hora que a chapa bateu, ele ficou de olhos fechados, né? Moacir Avidos aqui, ó. E ao lado dele, o futuro presidente Aristeu Aguiar. Aí os dois aí, ó. Aristeu e o Moacir Avidos, né? Isso é 1927. Olha que bonito o pavilhão, gente. O pavilhão capixaba, ó. É o pavilhão do Espírito Santo, na exposição do café em São Paulo. Bonito, né? Muito bonito mesmo. E aí a gente vê o presidente, futuro presidente, né? Aristeu Borges de Aguiar fazendo um pronunciamento à mesa ali da exposição do café. E você vê que tem ali atrás, a gente vê uma logomarca da Guarani Filme, que a gente pode supor que esse evento foi filmado em 1927. Esse é mais um daqueles filmes perdidos, né? A gente até fez um vídeo aqui no canal falando sobre esses filmes perdidos, que existe pelo menos 2 ou 3 dezenas de filmes dessa época, dos anos 1910 e 1920, que estão completamente desaparecidos, né? Mas a gente vai tentar trazê-los de volta, quem sabe um dia, né? Aqui na foto aqui atrás, ó, a gente vê Geraldo Viana deputado Geraldo Viana e Moacir Avidos aqui atrás, ó, membros do governo paulistano visitando visitando o pavilhão do Espírito Santo no dia consagrado a este estado na exposição do café. Então, cada dia era consagrado a um estado plantador de café nesse segundo centenário da introdução do café no Espírito Santo, né? Aí o pessoal visitando, ó, era festa, né, gente? Festa, aí tinha coquetéis, vernissagens, bailes, bailes de gala, jantares com vários talheres, né? Era assim, uma festa mesmo. Uma das vitrines em que figura o café capixaba em exposição no Palácio das Indústrias. E aí a gente vê essas fotos são incríveis, né? Tá aí todas as fotografias publicadas na revista Fonfon do Rio de Janeiro em 1927, exatamente tratando desse assunto aqui, né? Do jornal Gazeta de Notícias de 18 de outubro de 1927, em que o presidente Florentino Avidos faz um relatório do final do seu governo, não é, já prenunciando as eleições que colocariam no governo, no poder, o Aristeu Aguiar, que no final das contas acabou fazendo um governo desastroso, que terminou em 1930 até por causa da revolta que colocou Getúlio Vargas no poder, depois daquela desastrosa campanha presidencial de 1930, com o golpe, né, e depois com a vinda para o Estado como interventor João Punaro Bley, que era lugar-tenente, era um dos braços direitos da Revolução de 30 do Getúlio Vargas. Mas de qualquer jeito, essa é uma matéria bem legal, com muitos detalhes, tá, gente? Aqui nessas páginas, ó, tem todos os balancetes do Espírito Santo aqui, com muitos detalhes de contas públicas e tudo. Tá tudo aqui no Memória Capixaba, são pesquisas feitas na Biblioteca Nacional, que está liberado para qualquer pessoa fazer a pesquisa. Só que como eu venho estudando, eu vou pesquisando, vou printando e vou colocando no repositório, depois eu posso achar mais fácil do que se eu for procurar na Biblioteca Nacional. Então por isso que eu faço esse tipo de pesquisa aqui no canal. Então é isso aí, pessoal, esse é o Memória Capixaba, esse é o nosso trabalho diário aqui, voluntário. Se você puder nos ajudar, por favor, só deixar um like, se inscrever no canal. Se puder deixar um comentário, vai ajudar muito, tá? Porque toda vez que você comenta ali no vídeo, ou qualquer comentário, positivo ou negativo, não importa. Deixar um like ou um dislike também, não tem problema. Você pode colocar lá como é que a gente pode melhorar, né? Que tipo de pesquisa você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o canal no YouTube. Isso ajuda a gente aqui a ter um pouquinho mais de relevância. A gente sabe que o Espírito Santo é sempre um problema, né? As coisas não são relevantes aqui.
para nível nacional, o Espírito Santo não tem muita relevância, né? Tirando aqui os portos e tal, o presidente Kennedy, o petróleo aqui, o resto, né, não tem importância, as pessoas não se importam. Existem vários estados do Brasil que sofrem do mesmo problema, tá? Sergipe, Piauí, o que acontece lá meio que não interessa. Aqui no Espírito Santo também. Então a gente tem que fazer um esforço para a gente colocar a nossa história, né, na primeira página, nas manchetes nacionais. Valeu, pessoal. Obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.